Bem-vindo, bem-vinda ao projeto Cuide-se. O tema de hoje é Deus responde às orações e como isso se relaciona à saúde mental. Pois bem, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bem, eu separei alguns artigos em português e em inglês que tratam alguns temas relacionados à oração e à saúde mental. Você vai encontrar os títulos no descritivo, mas você vê que a oração ela foi pesquisada com relação à ansiedade, a oração relacionada à meditação, o efeito disso em universitários, em pessoas de idades diferentes, em contextos diferentes, em contextos de doença, em contextos de saúde, em públicos e países diferentes. O que isso diz para nós? O interesse nesse assunto vem crescendo nos últimos anos, porque mais pessoas estão perguntando a respeito disso. E eu perguntei para o ChatGPT, tá bom, essas perguntas, elas são feitas da mesma maneira conforme a idade e conforme o sexo? E veja só o que ele disse. Ele disse que não. E eu quero saber de você, anote aí no chat, se você concorda com o que o chat disse para mim. Afinal de contas, a gente não pode confiar no chat 100%, não é? Eu tenho as minhas respostas, com algumas delas eu concordo, com outras não, mas eu gostaria de ouvir você. Então veja só, de 6 a 11 anos é uma época em que a criança tem ali o pensamento mais concreto. Então, algumas perguntas que ele colocou. Por que Deus não fez o que eu pedi? Eu orei errado? Deus ficou bravo comigo? Se eu for bonzinho, Deus responde? Agora, a minha pergunta, o meu questionamento. Esse estilo de pergunta você tem ouvido apenas de crianças entre 6 e 11 anos? Você já se fez alguma dessas perguntas enquanto jovem, enquanto adolescente ou enquanto adulto? O que a gente percebe aqui? Apesar do chat ter trazido para mim algumas perguntas por faixa etária, que foi o que eu pedi, e é importante a gente ficar questionando o chat com as pesquisas, com o que a gente vê, com outras informações. É importante a gente ver que vai depender da maturidade e de quanto a pessoa que está fazendo a pergunta, não exatamente a maturidade em idade, mas uma maturidade emocional e maturidade espiritual, o quanto essa pessoa entende sobre si mesma, sobre suas emoções, sobre o que ela espera da vida e sobre o que ela espera de Deus e principalmente como ela vê a Deus. Todos esses fatores vão influenciar. E ao longo desse nosso projeto, a gente vai conversar sobre isso. Nos próximos vídeos a gente vai conversar melhor. Então veja, na próxima etapa, de 12 a 18 anos, o chat trouxe outras perguntas. Se Deus existe, por que não me ajuda? Deus realmente se importa comigo? Por que ele responde a alguns e a mim não? Minhas dúvidas atrapalham as minhas orações? Vejam que é uma outra composição de perguntas, elas estão mais ligadas a emoções intensas, insegurança, mas eu já ouvi perguntas desse estilo feitas por crianças mais maduras, mesmo na fase entre 6 e 11 anos. E você? Eu já ouvi adultos fazendo perguntas nesse estilo, no estilo mais emocional, de emoções intensas. E você? Será que as perguntas que a gente faz a respeito das respostas de Deus às nossas orações, elas têm a ver com o nosso estado de espírito e com o momento de transição que a gente está vivendo naquele momento? Outras perguntas para a gente refletir. Aqui o chat disse que entre as pessoas de 19 a 30 anos, me diz aí se você concorda, com foco mais existencial e decisional.
Como saber se Deus respondeu ou se fui eu que decidi? Por que eu orei tanto e nada mudou? Será que eu estou fora da vontade de Deus? Deus responde do jeito dele ou do meu jeito? Aqui a gente já começa a perceber um pouco de tensão entre fé, autonomia e frustrações da vida real. Adultos de 31 a 59 anos, as perguntas são: por que Deus não respondeu a minha oração? Até quando devo orar pela mesma coisa? Por que Deus permite isso se estou orando? E será que estou orando errado? E enquanto aos idosos acima de 60 anos, ele trouxe: Deus ainda me escuta? Por que ele ficou em silêncio agora? O que significa quando Deus não responde? A minha oração ainda tem valor? É interessante que no atravessar dos anos, algumas perguntas elas continuam as mesmas. As respostas que a gente vai encontrando para essas perguntas, elas vão sendo modificadas conforme a nossa maturidade vai aumentando, conforme a nossa compreensão de nós mesmos vai aumentando e conforme a nossa compreensão de Deus vai aumentando. Esse é um ponto importante. A respeito de mulheres e homens, será que tem diferença? Veja se você concorda com o ChatGPT. Para as mulheres, é uma ênfase, a pergunta da não resposta está relacionada à dor emocional e cuidado com os outros. Por que Deus não mudou essa pessoa? Por que eu oro tanto e continuo sofrendo? Será que Deus vê as minhas lágrimas? Por que eu carrego tudo sozinha, mesmo orando? Você ouviu já se fez alguma dessas perguntas? Ou você já ouviu mulheres fazendo essas perguntas? Ou já ouviu homens também fazendo algum desse estilo de perguntas? E com relação aos homens, o chat disse, ele trouxe perguntas que direcionam mais a resultado, eficácia e controle. Por que Deus não resolve isso logo? Se Deus responde, por que nada acontece? Será que isso é só psicológico? Vale a pena continuar orando? Então veja, nós notamos nessa abordagem, nesse bate-papo com o chat, algumas perguntas que são as mesmas da infância até 60 mais. Nós vimos estilos diferentes de pergunta. Pergunta estilo troca, pergunta emocional, perguntas de frustração, perguntas existencialistas, perguntas mais práticas de resolução. Mas será que isso tudo tem a ver com a idade e com sexo, homem e mulher, criança, jovem ou adulto? Ou tem a ver também com o estilo de personalidade da pessoa? Ou será que tem a ver também com as vivências que essa pessoa já teve ao longo da vida? Então, é importante que a gente não coloque tudo só numa caixinha, porque o ser humano é muito complexo. É complicado a gente querer uma resposta que envolve vários fatores, várias camadas, várias situações. Não é simples sim ou não. Então, no próximo bloco, eu quero conversar com você a respeito do que a Bíblia fala sobre esse tema, no contexto da oração do Pai Nosso. Então, é importante quando a gente vai falar de espiritualidade, de oração, com base, a gente pode se basear nos filósofos, o que eles acreditaram, conforme a linha de raciocínio de cada um. A gente pode ver definições de oração do dicionário, de racionalistas, e a gente pode ver a definição de oração da Bíblia, né? Ou de outros livros sagrados. E hoje nós vamos, nesse momento, ver o que a Bíblia
fala no trecho referente à oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, os versos 5 a 15. Então, cada livro vai ter o seu estudo de hermenêutica. E hermenêutica quer dizer a maneira de interpretar. Se você for ler Hamlet, de Shakespeare, tem a maneira de interpretar Shakespeare. Se você for fazer uma leitura no idioma inglês ou espanhol, você precisa conhecer o autor e o idioma e as palavras, o significado daquelas palavras para determinado idioma. Qualquer autor moderno que for lido, você pode até pensar num vestibular, que recentemente a gente tem aí, a FUVEST apresentou uma lista de vestibulares, e outros vestibulares também têm ali os seus autores. Cada um deles tem a sua maneira de interpretar. Um é o modernismo, o outro vai ser o futurismo, o outro vai ser o romantismo, o iluminismo. E de acordo com cada época, você tem um estilo literário diferente. E a maneira de entender é diferente. Então, o mesmo princípio se aplica para a leitura da Bíblia. Eu preciso usar as ferramentas da própria Bíblia para poder entendê-la. Assim como eu vou usar as ferramentas do iluminismo para entender esse período. Assim como eu vou usar as ferramentas do romantismo e as características do romantismo para entender esse período. Então, eu não posso, não vai fazer sentido, posso, mas não vai fazer sentido eu usar ferramentas do romantismo, características do romantismo, para tentar entender o iluminismo. São períodos completamente diferentes, né? E vice-versa. Mesma coisa com a Bíblia. Então, como a gente entende? A própria Bíblia, ela vai dar as dicas e as orientações e os seus valores e os seus próprios princípios, né? Então, nós escolhemos aqui um trecho. O trecho é Mateus 6, de 5 a 15, que é a oração do Pai Nosso. Então, qual é o contexto? O contexto imediato é esse trechinho. Uma parte do contexto amplo seria a leitura do capítulo todo, do capítulo 6, para eu entender dentro de que contexto foi Jesus disse essa oração do Pai Nosso. Para ampliar um pouco mais, eu posso ler o capítulo 5, o capítulo anterior, capítulo 7, que é o capítulo posterior, para entender melhor o contexto dentro, o que estava acontecendo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, para eu entender esse meiozinho. E eu também posso ler o livro todo de Mateus para entender quais são as características do autor, quais são as dicas, o que é importante para ele, o que ele está falando no capítulo, né? E eu ainda posso ler os 4 evangelhos, porque Mateus é um dos 4 evangelhos. Então, veja, é um estudo pessoal, metódico, mas a gente vai extraindo individualmente cada um da sua leitura pessoal ali do texto. Então, acompanha comigo aí a leitura, os versos 5 ao verso 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. No verso 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, esses versos, eles me ajudam a ter a minha resposta pessoal para o tema do vídeo de hoje. Deus responde as orações? Deus ouve as orações? Várias das perguntas feitas anteriores eu já fiz para mim mesma. Já fiz a Deus. Nem sempre de maneira tranquila e calma, e às vezes muito brava e frustrada.
E o que acalma o meu coração hoje é pensar que uma oração de repetição, ela não vai ser respondida. Não repitam frases vazias como fazem os gentios. Seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes de pedirem. Então, quando eu perguntava para Deus, esses versos de 5 a 8, eles me ajudam a ver como... Esses versos de 5 a 8 me ajudam a entender como Deus responde às orações. Porque eu já fiz orações como as que foram mencionadas antes. Já fiz oração no meio de frustração, com raiva, já perguntei várias dessas coisas que o chat disse. Mas o que é que esses versos, no que é que eles me ajudam? Não repetirem várias vezes a mesma coisa. Então isso acaba mostrando para mim que tem uma relação com a minha fé. Eu estou orando só com uma repetição vã, a mesma coisa, eu peço uma coisa e peço, por favor, por favor, por favor, por favor, mas eu não tenho noção de todo o contexto que envolve aquilo. Então, pode ser que não faça bem, eu não sei. Pode ser que envolva outras coisas, outras pessoas, eu não sei. E o fato de não saber me irrita mais. E o fato de não saber me frustra mais. Então, por onde é que eu vou? Deus está ouvindo ou não está ouvindo? Ele vai me atender ou não vai atender? O que é que eu tenho que trocar com Ele? Já passei por todas essas fases, por todas essas etapas. E hoje, o que é mais importante para mim é ter uma fé firme, forte, resiliente. Não deixar eu decidir que ninguém vai me afastar do Pai. Porque isso interfere na questão da saúde mental. A crença que eu tenho a respeito de Deus, ouvindo as minhas orações e me atendendo, ou não ouvindo as minhas orações e não me atendendo, ou eu não saber se Ele ouve as minhas orações e se vai atender, isso reflete na minha saúde mental. Como você pode conferir naqueles artigos que eu mostrei e que estão nos descritivos. Porque pessoas que têm convicção de que Deus está com elas, independente da religião que elas professem ou não, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que dizem que são espirituais e não são religiosas, não frequentam lugar nenhum, mas confiam em Deus, acreditam em Deus. Esse não é o ponto da nossa conversa hoje. O nosso ponto é a coerência entre o que você acredita e como você age. É a dissonância cognitiva. Na espiritualidade isso também é real. Então, se você acredita que Deus cuida de você e que Ele ouve, e você age de acordo, então, ok, não estou entendendo agora, não sei explicar, mas vai dar certo porque Deus está comigo. Ok, não tem dissonância, você está em paz, então você vai ter mais sentimentos positivos, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma saúde mental melhor, a sua ansiedade vai ser menor, a sua depressão, sintomas depressivos, eles vão ser menores. Pelo contrário, se você acredita que Deus está com você, mas aí você não entende, a situação acontece e você não entende, parece que Ele não está ali. E você não sabe lidar com essa frustração. Eu acredito, mas onde é que Ele está? Eu acredito, mas eu não estou vendo. Esse tipo de dúvida, ele faz mal. Faz mal para sua fé,
faz mal para a sua saúde mental. Vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar os sintomas depressivos, vai aumentar a angústia e vários outros sintomas negativos. E até sintomas físicos e somáticos podem surgir. Agora, se você acredita que Deus não está com você, Ele não responde oração nenhuma, Ele não existe e Ele não está com você, você vai ter menos esperança, vai ter menos recursos para lidar com as dificuldades, vai ter uma ferramenta a menos para lidar com as dificuldades da vida, mas te causa menos mal do que a dissonância cognitiva. Você diz que acredita, mas age o contrário, mas você duvida. Então, veja, é muito importante prestar atenção em o que você vai fazer com as suas dúvidas. Nem sempre a dúvida é ruim, porque se você tem dúvida, você não tem a resposta completa. Se você tem dúvida, você não tem convicção. Isso é o óbvio. E o que a gente faz quando não tem convicção? A gente vai para uma fonte segura. A gente vai procurar saber. Ou a gente vai continuar cultivando a dúvida e aumentando a dissonância cognitiva e se prejudicando. Então tem essas duas maneiras de estar lidando com a dúvida, tanto nesse aspecto espiritual da oração que a gente está falando, mas com outras áreas da vida, né? Então, para a nossa reflexão de hoje, a pergunta é: Deus ouve as orações? Qual é a sua resposta para essa pergunta? A minha resposta é que sim, Ele ouve. Deus atende as orações? Qual é a sua resposta para essa pergunta hoje? A minha resposta é que sim. Você sabe quando Deus responde e quando não? Qual é a sua resposta para isso? A minha resposta é que eu não sei. E tá tudo bem. Eu não sei, na maioria das vezes, eu não sei se o que está acontecendo, se é porque Deus está respondendo ou se sou eu que estou fazendo, e hoje em dia isso não me incomoda mais. Há alguns momentos que são muito claros na minha vida, porque ninguém sabia, e a situação que acontece, ela está muito fora do meu alcance, ninguém podia fazer nada, então tem coisa que fica assim muito clara, mas a maior parte das vezes não. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus caminha comigo e ponto. Essa é a minha decisão final para manter a minha consonância cognitiva, para manter a coerência entre o que eu acredito e as minhas ações. Eu não preciso hoje explicar tudo. Hoje eu não preciso explicar se a ação A ou a ação B foi Deus que fez, resposta de Deus, Deus que mandou, Deus que falou. Não preciso, porque isso acaba me confundindo mais. E o meu objetivo maior é manter a fé firme para me utilizar da fé como um recurso positivo de superação, de resiliência e de proximidade com Deus e saúde mental. Aproveitar todos os benefícios que estão dispostos para mim. Conta para mim aí no chat o que você pensa a respeito disso. Quais são as suas lutas, o que você já ouviu a respeito desse tema, o que você achou, te peguei de surpresa, você já tinha pensado nisso ou não? Que outros assuntos você gostaria de falar, de conversar? Conta pra gente aí no chat. Aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau.